Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. Podia ser pior. É verdade, né? Sempre pode ser pior, Maurício Dantas. Tipo, quando a gente marca uma gravação e o Dãozinho não aparece, né? Mas às vezes é pior quando ele aparece, né? E aí a gente é sugado para um mundo calvo e sombrio. Por isso que eu digo, poderia ser pior. Tanto podia ser pior que às vezes eu acho que vou transformar isso em minha frase de entrada aí. Opa e aí sombrio. Abraço, Reginaldo. E aí, Maurício Dantas, qual gibizinho vamos falar hoje? Rapaz, pois é, eu queria falar aqui de um gibizinho que é de um favorito meu, né? Um autor favorito mesmo, o homem que autorizou o scan, que disse pode piratear sim, e desde então eu li o gibizinho dele, tô doido pra comprar o original, mas tá caro na Amazon. É um novo gibizinho do Dennis Camp, A Sorte de Crisis Events. Um gibizinho aí da Image que tem saído, há algum tempo já temos 9 edições saindo aí. É um gibi escrito por ele e tem que dar também aqui o crédito do desenhista, né? Que é o Eric Zawadzki, acho que é isso. E com cor da Jordi Belair e com letras, né? Pelo surto aí do meu amigo Márcio Sampaio. Letras do Hassan Otsmani El Raul, que é um letrista muito bom, um dos poucos assim que alopa mesmo nas letras e faz elas parecerem parte mesmo eles fazem ser, né? Não parecer não, serem parte mesmo do gibizinho, da narrativa, fazer barulho, né? Como o Walt Simonson fazia. E é um gibi loucaço, assim, eu li a primeira edição, na verdade, há algum tempo, voltei agora a ler, puxei de novo da 1. Porque é aquele gibi que você lê a primeira, assim, opa, se eu ficar lendo aqui isso de mês a mês eu não vou entender porra nenhuma, é melhor esperar sair 6, aí já saiu 9, e agora que eu tô voltando a ler. E, bicho, como explicar? Não dá pra saber o que é que tá acontecendo aqui, mas parece que deu merda no tempo e na realidade e tudo mais. E basicamente é a vida de uma pessoa normal, uma personagem, uma mulher que é uma garçonete, e que tá vivendo entre eventos de crise, né? Crise na Infinitas Terras, crise infinita, reboots, guerras secretas e tudo mais, da visão de uma pessoa normal. Não tem herói aqui, a gente não tá vendo personagem lá voando no fundo nem nada, apenas tá tudo louco e um dia, por exemplo, ela chega para trabalhar e ela não existe naquela continuidade. Ela volta para casa, diz, amanhã vai estar tudo de volta ao normal, sabe? E é bem bacana essa metalinguagem aí do gibizinho, junta também com a própria banalização disso, né? Na rua que ela mora, justamente por estar tão destruída por ataque de dinossauros, de robôs do futuro e tudo mais, eles estão usando o cenário já destruído como cenário de filmes pós-apocalípticos que as pessoas normais estão gravando ali.
Então ela acorda e sai na rua e tem uma baleia retada assim. Não é o mundo de se acabando, não. São as gravações daquele dia. E ela acaba atrapalhando a gravação e fica desesperada e atravessa na rua e vê fantasmas dela mesmo, vê como é que diz, soldados medievais, soldados futuristas, um cara, um idoso que cai no chão com um infarto e do peito dele explode um bebê. E esse bebê é carregado por uma mulher que sai andando e tudo normal. E isso não é nem a página 10 do gibizinho, viu? Depois que a história começa mesmo, que a gente vai tentar entender, né? O que é que tá acontecendo, a história da personagem, essas maluquices todas, e nada faz sentido a princípio. Lá no finalzinho, eu não vou contar o spoiler do fim da primeira edição, não, que vale a pena deixar pra lá, ou deixar pra vocês lerem aí, mas bicho. Que gibizinho louco e gostoso, viu, de ler. Eu fiquei empolgado aqui, Marcos, porque o Dennis Kemper, a gente já viu aí dele, né? O Caçador de Marte Absoluto, ou como a gente chama carinhosamente, Absolute Ajax. Os Ultimates dele, né? Os Supremos dele aí, dessa nova versão Ultimate, que também é bem loucona. E a gente comentou aqui já há algum tempo, na época que ele disse, né? Ó, baixa o scan, mas leia meu gibizinho. O 20th Century Man, que já é um gibizinho bem bacana, bem loucaço também. E que, diferente de várias versões, né? Várias releituras dos heróis, releituras adultas e não sei o que lá. Não se baseia nos personagens da DC, mas sim nos da Marvel. A gente tem um Hulk ali, um Homem de Ferro, um Capitão América que vira um presidente dos Estados Unidos, bem. Parece que você tá lendo um gibi dos anos 80, feito nos anos 2020. E o cara só pega desenhista bacana também, assim, é parceria mesmo com ele, faz com os caras, e isso é muito difícil de se ver hoje em dia, né? A gente tem os caras como o Tom King que diz assim, quero fulano de tal. E aí o editor dá pra ele o desenhista que ele quer, ou ele demite o editor, né? Mas aqui não, aqui ele faz essa parceria mesmo, como o Javier Rodrigues, né? No Ajax Absoluto aí. E Sim. no próprio Ultimates, né? Tem mais de um artista lá, é verdade. Ele chama, inclusive, colaboradores dele dessas outras obras para fazer filas lá e tudo mais. O que é muito bacana. Leva os caras para serem conhecidos pelo grande público, né? E é um autor que a gente já comentou aqui de outras vezes. Ele usa muito essa metalinguagem, a brincadeira com a narrativa e tudo mais, para contar histórias, como dizer assim, menos óbvias, né, de herói e tudo mais, porque também já deu uma chateadinha hoje, que a gente tá gravando aqui, saiu o trailer dos Vingadores e nem empolgou muito, né? Quer dizer, você gostou, né, Marcos? Eu gostei, eu achei divertido. Você que é inimigo da diversão, você não quer, você agora quer, você vestiu seus tênis verdes e quer cinema iraniano em filme de bonequinho. Tô muito adulto, né, mexendo com o meu motoqueiro fantasma aqui, pintando a caveira dele de prateado. Pois é. Em relação a esse gibi, eu coloquei ele na minha pilha de leitura virtual, né? Daquele jeito, da banca do Miron. Mas acabei que minha pilha lá, eu acho que tá maior do que a minha pilha de gibi físico, então eu acabei que não peguei para ler ainda. Mas eu lembro que eu vi alguma coisa em algum lugar que era alguma paródia também dessa parte das crises, infinitas terras, tal, que era feito na Image. Aí eu me interessei, só que eu acabei que não li nem a primeira edição ainda. E se você tá lendo aí dizendo que achou bem divertido, então já é uma coisa que já me anima mais em pegar para ler essas histórias, entendeu? Eu gosto muito do Dennis Kemp. O Ajax, o Absolute Ajax dele, eu li em inglês as primeiras edições, mas eu acho que eu não consegui entender direito, então eu dei mais uma chance e estou pegando as edições brasileiras, mas eu ainda não li, ainda está na minha pilha. E até por ser uma série curta, né? Tá programado para 12 edições, então vão ser 6 edições aqui brasileiras, né? Então eu falei, não, não tem tanto problema de começar, de pegar essas edições, não. E li alguma coisa dele ali do Ultimates, né? Que também a gente falou muito dele aqui já. Tem vários pilhas que a gente fala de gibis dele.
E ainda, e inclusive essa história, né, de que ele fala que pode ler os scans, que ele quer que leiam o trabalho dele, o Humvee foi nessa mesma onda, mais recentemente. E tá aí, esse é um gibizinho que eu tô bem curioso mesmo para poder ler. Ele tem um sabor crossover, né? O crossover lá do Donny Cates, o gibi do Donny Cates da Image, Sim, que eu nem sei se sim. acabou. A gente chegou a comentar aqui, a gente leu os meus números e tudo mais. Eu cheguei a ler o primeiro arco, Sim. lembro bem, mas não lembro se acabou. Tô vendo aqui que pelo menos 3 edições teve, né? Saiu o TPB aqui a 1-6, da 7-13. Então, não sei se passou disso, assim, se falta compilar alguma coisa, se ele vai voltar, porque teve aquela história do acidente, né? Ficou desaparecido aí um bom tempo. E agora retornou, mas retornou bem, bem light, né? É, tem essa pegada mesmo, assim, não é bem paródia, mas de metacrítica a esses eventos gigantes, assim, mas ao mesmo tempo vai mais a fundo, Marcos. Não, é o dia que ele dá uns passos mais fundos, assim, mais a fundo nas questões, enquanto o crossover é um pouco mais massa velho, divertidão e tudo mais. Esse aqui não, esse aqui vai ser mais denso até, num dia que é complexo, oh meu Deus, sensacional, obra literária da década, longe disso. Mas pelo que você já leu lá do Dennis Camp e outros gibi, você vê que ele tem gosta de fazer uma coisa mais complexa, né? Não é Grant Sim, Morrison, é longe disso. É mais acessível, sim, mas ele gosta de ter essa mensagem por trás e construir uma grande história ali no fundo, de uma forma que eu gosto muito, principalmente porque não é, como dizer assim, não é pretensiosa, como um Hickman, por exemplo, sabe? Que vai ter que ter aqueles diálogos foda pra caralho. Magneto dizendo na primeira edição, vocês têm novos deuses, e na edição 12 tudo tá legal, e na 13 cagou. É, Eu, eu acho que o texto do Dennis Camp me atrai mais, me convence mais por isso. Além de tudo, isso aqui é gibizinho. Não vai precisar de diagrama, não vai precisar de 10 verbetes da Wikipédia para entender, não. É bacana, é bem feito. e nem vai precisar de um, como é que é, de uma planilha de Excel, de uma apresentação de PowerPoint, né? Não precisa de um É, infográfico, nada. tipo o gibi do Moore, né? Que tem que ter um apêndice inteiro, tem que ler um livro para entender o gibi. Não, é longe disso. Ele se contém ali, ele se explica ali, tem várias brincadeiras com a própria narrativa. Pô, as coisas que ele tá fazendo lá na narrativa do Ajax mesmo são muito legais, pô, de você cortar o pedacinho do gibi e tudo mais. Dizer assim, bicho, corte a porra do gibi, depois você compra outro, sabe? Se você quiser, ter um cortado e um normal, enfim, ainda favorece as vendas, né? Muito mais legal do que a IDW tá fazendo, por exemplo, né? Que tá diminuindo o salário dos artistas lá, dos escritores, desenhistas. E dizendo, olha, ajude a divulgar, leve pra convenção, venda também, que você vai ter uma porcentagem maior. Aí é sacanagem. É melhor você fazer isso que ele tá fazendo aí numa grande, numa major, mas tá fazendo, priorizando a qualidade do produto, né? E sem menosprezar a própria mão de obra. Mas É enfim, verdade, é verdade. bom gibizinho, recomendo ler aí a sorte de Crisis Event. E não tem como não gostar. Se não gostar, eu pago o preço do scan de volta pra você. Diga o Pix. É uma boa mesmo. E já que você falou de scan, eu vou falar de um mangazinho que eu pesquisando assim, aparecendo aquelas promoções, tal, tava baratinho assim na Amazon, mas eu pensei assim, não vou comprar esse mangá na Amazon, eu vou olhar na banca do Eudes primeiro, para ver se tem pelo menos o primeiro volume. Vou ler o primeiro volume e aí, dependendo do que seja, irei para o volume físico, né? Estou falando de Hajime no Ippo, que você me ensinou pouco antes da gente começar a gravar, que eu estava falando Hajime no Ippo, e é Hajime no Ippo, do Muito bem. Joji Morikawa. E aí, pouco antes da gente começar a gravar também, eu percebi, eu saquei aquela figurinha do Fui Tapeado do Pica-Pau.
Porque eu sabia já que era um mangá antigo, não é a primeira vez que esse mangá. Na verdade, eu acho que não sei se é a primeira vez que ele é publicado no Brasil, ele já teve alguma publicação aqui no Brasil, deixa eu confirmar com você, para você. Ele nunca tinha sido publicado aqui no Brasil, e agora a editora MPEG traz, ele é publicado originalmente pela Kodansha, no Japão, e ele é um mangá de 1989. Ele é publicado pela Weekly Shonen Magazine, né, da Kodansha. Não é a Shonen Jump, né, que é a mais famosa desses shonen, né, dessas revistas shonen lá no Japão. Porém, ele ainda está sendo publicado, né? Então é meio que um One Piece Feelings, né? Ele é publicado desde 89 e ele ainda está sendo publicado. Ele já tem mais de 145 volumes publicados lá no Japão e ele não parou ainda, né? Isso até janeiro desse ano ele já tinha 145 volumes publicados. E agora a MPEG começou a publicar aqui no Brasil, que já foram lançados 5 volumes desse mangá. Eu vou falar só do primeiro. E é uma coisa que eu acho que japonês sabe fazer muito, mas muito melhor do que qualquer outra escola de quadrinhos mundial, assim, que é histórias sobre esportes. Eu acho que eles têm mangá de tudo quanto assim, de todo tipo de gênero, e nesse subgênero de mangá de esporte, ele também tem de vários esportes. Eu já falei aqui de mangá de vôlei, né, que é o Haikyuu. Tem mangá de basquete de cadeirante, de ping-pong, enfim, o que não falta é mangá de esporte. E esse daqui é um mangá sobre boxe. Conta a história do Ippo, né? Ippo Makanauchi, que é um garoto bem tímido, né? Que ele trabalha com a mãe, né? A mãe possui uma loja que aluga barco para pescaria e ele não tem muito tempo livre para fazer amigo. E ele sofre muito bullying porque, como a mãe dele trabalha com aluga, né, barco, ele ajuda a descarregar os barcos, a pesca dos barcos, ele tá sempre meio fedido, né? Tá sempre fedendo a peixe. E aí ele até que um dia ele sofrendo esse bullying e quando ele tá apanhando lá de uns garotos, aparece um boxeador um pouquinho mais velho que ele e meio que salva ele. E aí ele fica impressionado com aquilo e o menino que salvou ele fala pra ele que ele precisa aprender a se defender e tal. E nisso ele fala que ele não consegue, aí ele vai bater lá num saco de areia e o Mamuro, né, que é esse amigo dele, fica impressionado com a força dele. Só que, obviamente, ele não tem técnica. E ele fala que não é só a força que resolve, é principalmente a velocidade, né? E aí ele quer que ele treine ele, né, ou que ele leve ele para a escola de boxe. Ele fala assim, ó, ele bate ele tá assim perto de uma árvore, aí dá um soco assim na árvore e cai as folhas. Aí ele vai e pega lá 10 folhas antes de cair no chão. Aí ele vai e fala para o Ippo e fala assim, ó, no dia que você conseguir pegar essas 10 folhas antes de cair no chão, eu te levo para minha escola de boxe. E aí ele fica treinando, 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 até que ele consegue fazer e em relativamente pouco tempo. E ele começa a treinar. Então, ele aí começa aquela coisa bem clichê, que é muito clássico desse tipo de mangá, né? Tem aquele amigo que ajuda ele, tem aquele rival que é o melhor da escola e que ele é aquele o protagonista é aquele talentoso, mas que não tem muito treinamento, é muito afobado, enfim. E aí tem esse primeiro confronto com o rival dele, né? Que é um rival amigável, não é nada muito. Não é aquela coisa de embate, mas é um rival da mesma escola tal. E aí ele demonstra talento, mas que falta treinamento, ele não tem a técnica necessária, e aí começa a treinar e ele começa a melhorar, e tem mais confrontos com esse rival, enfim. É uma fórmula assim, bem, bem clichê, bem básica desse tipo de mangá, mas que funciona muito bem.
Eu acho que eu só peguei só o mangá de basquete que eu peguei pra ler, mas não curti muito, mas tanto o Haikyuu como esse daqui, eles são bastante didáticos. No caso de Haikyuu, eles fazem toda aquela preparação. Se você não conhece de vôlei, ele explica muito das regras, das jogadas, mas de uma maneira didática, mas não de uma maneira chata. E aqui é basicamente a mesma coisa. Eles vão explicando técnicas de boxe, de luta, golpes, movimentação, estilo. E pelo menos nesse primeiro volume, que foi o que eu li até agora, que vai mostrando como que funciona e que você vai lendo aquilo e vai se empolgando, vai achando interessante e você quer saber mais do esporte em si. Então é é um mangazinho assim muito divertido, mas que agora que eu descobri que ele ainda nem terminou de ser publicado lá no Japão, e aqui tá no quinto volume, tá certo que eu acho que é aquelas edições Big, salvo engano, essas edições que a MPEG tá trazendo, é aquela versão Big, que tem dois tancos em cada edição. Vou confirmar para você. Cada volume tem mais ou menos 400 páginas, então é isso mesmo. Cada edição da MPEG aqui no Brasil vem mais ou menos dois tancos, né, dois volumes dessa edição japonesa. Mas mesmo assim, ele ainda está em publicação. Então, e assim, diferente de um gibi do Superman, do Batman, do Homem-Aranha, você termina uma fase, você terminou de ler aquela história, você não pode abandonar, pode voltar dali a alguns anos, não tem tanto problema assim de você fazer. Aqui não, aqui é uma história só. Tem as fases do personagem, né? Muito provavelmente ele agora, nas histórias que estão sendo publicadas agora no Japão, ele já é mais um veterano, como aconteceu com o Haikyuu, né? Que ele era um novato entrando na escola. E aí, no final do mangá, ele já estava jogando vôlei de praia no Brasil. Então, eu acredito que no caso do Hajime no Ippo, deve acontecer mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Nessas histórias que estão sendo publicadas agora lá no Japão, ele já deve ter evoluído, já deve ter uma outra caminhada para o personagem, mas mesmo assim, né? São 30 anos de publicação e senti que fui tapeado. Você chegou a ler, você conhece esse mangá, Maurício? Cara, eu li isso em péssimos scans dos idos dos anos 2000. Na época a gente ainda tinha que baixar um capítulo por noite, né? Num formato RAR para abrir Sim, sim. no C-Display, no computador e ficar lendo ali. Ainda é computador, não dá nem para ver o notebook de lado, como eu já fazia antes do tablet. E é bem isso que você fala, assim, o japonês ele tem um didatismo nessa coisa do esporte que é bem da cultura deles, né? É pra saber mesmo, pra aprender, pra estudar, pra conhecer a história. E isso, esses mangás fazem muito bem. O Haikyuu mesmo, que é um mangá que eu adoro, eu li todo também, curti horrores, assim, você lê o mangá e você vê a partida, né? Principalmente eu É. sempre gostei de vôlei, não era tão bom de futebol no colégio, era zagueiro, eu passava o jogador ou a bola, mas nunca os dois, ou, ou jogava basquete e vôlei, né? Então, gosto dessas obras assim, de basquete e vôlei, apesar de não ser fã lá do... Como é o nome do gibi de basquete lá do cara de Vagabond? Cara, é esse que eu tava falando, quando eu tava falando, que é até de basquete de cadeirante, né? E eu não tô lembrado também do Aí tem o nome. Real, que é esse aí, que é de Ah. cadeirante, acho que é esse o nome, né? É Real. o Slamdunk, lembrei. Slamdunk é o outro lá dele que é bem legal também. Agora no comecinho puxa muito pra romance, assim, aquele personagem atrapalhado e tudo mais. Aí eu não segui não, mas tem um que é do Murata, né? Que é o cara que desenha hoje o One Punch Man. No One Punch Man ficou famoso, né? Que tem a versão do One, que é mais rabiscada. E tem o do Murata, que é a versão massa velha demais. E o primeiro mangá que eu li dele, ó, baixando assim, procurando coisa pra ler na época, chama Ice Shield 21, que é de futebol americano. E bicho, as cenas que o cara faz, a forma como ele explica o esporte, eu gostava de assistir na Band, né? O canal do esporte. Eu gostava de assistir futebol americano na época também.
E passava tudo da Bandeirantes, né, Marcos? Você já pegou essa época também, que tinha Sim, sim. beisebol, aí final de semana tinha campeonato italiano de futebol, campeonato alemão, campeonato espanhol, era tudo de esporte passava lá. E eu tinha também o futebol americano, aí eu fui curtir, né? E é muito bom também essa coisa do japonês, assim, de falar de esporte, como eles falam de esporte com uma paixão, assim. O mangá do Yusuke Murata que fala de futebol americano é o I Shield 21. I Isso, Shield 21. isso. É... Não, acho que nunca saiu aqui, mas é Não, acho que divertidíssimo. não. Acho que também não Quem, saiu. quem tiver interesse, porque o cara é bom de cena de ação, assim, aquela cena de pancadaria do futebol americano, de corrida, de fugir lá dos marcadores, é massa, muito massa mesmo. E o Hajime no Ippo é um clássico mesmo aí, tem muito desse shonenzinho, né, da carreira, do arco do personagem aí, não é um herói, né, salvador da pátria, mas é o cara que vai vir do nada, vai mostrar essa história de superação, e já teve algumas versões em anime, tem uma versão que tá agora, eu olhei aqui, não sei se tá na Netflix, chama Hajime no Ippo, The Fighting, e conta de novo do comecinho essa história aí. Eu cheguei a ver os primeiros episódios também, Marcos, que, pô, voltar do mangá do zero, assim, às vezes é desanimador. Então aí eu fui pro anime e tá bem legal, tá bem fiel ao traço do desenho também. E é isso que você falou, é só você jogar aí o nome na busca do Google Imagens, você vai ver que são umas imagens bacanas mesmo, assim, de ação, de sequência de ação. Recomendo. E essa Império eu tô curioso, é uma editora nova aí, e pegou um mangá que eu gosto muito também, que é o Beck, Mongolian Chop Squad, que é de banda de rock. E Olha aí. claramente o cara teve o Haruji Sakuichi, do autor, teve bandinha de rock lá em algum momento da vida dele, porque tive banda também, né? E assim, alguns dilemas, algumas coisas são bem parecidas, bem coisa de quem viveu aquilo mesmo. E o Sakuichi tem um negócio engraçado que ele desenha os personagens principais bem legal, assim, bonitos no sentido do bem feito. Agora, os coadjuvantes são todos horrorosos. É impressionante, parece que ele faz de Ele gasta propósito. todo o tempo do dia dele pra desenhar o personagem principal e o que sobra ele desenha o resto, né? Não é mal desenhado, é feio mesmo, sabe? Todo mundo é feio. Faz assim, ó, os artistas de verdade são só o elenco principal, o resto a gente pegou quem tava passando na hora. E só gente feia. Mas, enfim, vale a pena conferir também. De novo, é um clássico aí dos mangás. Fiquei curioso pela escolha desse aí. Com certeza alguém lá na editora gosta muito disso e quer ver publicar. Infelizmente, esse é um caminho que muitas editoras no Brasil adotam e publicam muita bobagem, né? Alguns projetos pessoais de editores aí da Panini que a gente viu, ou coisa que o cara não gosta. Ai, sou do Terra Zero, não vou publicar nada do Burn e essas coisas. E aí, se você cortar, você é pelego, hein, Marcos? Mas aqui não, aqui é uma boa escolha de gibi mesmo. Espero que vá até o final, não sei, né? Não sei se vai ser igual a Berserk, o cara vai morrer antes de terminar. Mas espero que tenha uma publicação longeva aí. Mas recomendo também o Beck, que tem tempo que eu li, tem muito tempo, eu tava lá logo que eu cheguei em Recife, eu acho. Recomendação de um amigo meu, Lucas Esteves. E gostei demais. Tem filme, tem uma porra de coisa. E esse eu tô pensando em dar uma chance aí. Vamos esperar uma promoçãozinha. É esse do Hajime no Ippo, você olha para os desenhos deles, me lembra os desenhos do... Porque, assim, ele tem um estilo clássico do mangá, assim, do traço do mangá. Lembra muito os primeiros do Kamen Rider. Tanto o Kamen Sim, Rider como o Kamen Rider Black. Ele tem aquele traço do autor do Kamen Rider, sabe? Aquele desenho mais... não é aquele desenho mais refinado como o do Urasawa, por exemplo, né? Ele é aquele estilo bem clássico de mangá mesmo, que quando a gente pensa, tipo, Princesa e o Cavaleiro, é mais ou menos nesse estilo. é Enfim, bem essa escola do. Como é o nome dele? Do do Tosamu Tezuka, Tezuka, do Shotai Shinomori, que é esse do Kamen do Kamen Rider. Rider, Isso. Cyborg 009, Kikaider, que mais? Enfim, esse estilo mais antigo assim, agora já é com uma transição ali, né, do visual para uma coisa. Porque assim, a gente fala do Masami Kurumada também, de Cavaleiros do Zodíaco, mas o Kurumada é um Uhum. mau desenhista, né? Ele, É, ele, é ele cai verdade. bastante nas coisas assim, ele faz com uma preguiça às vezes hobbyfieldiana.
Mas esses caras não, bicho. É tudo bem desenhado. É um estilo mais clássico, mas é tudo bem desenhado e é divertidíssimo. O cara bota você dentro das cenas. É verdade, verdade. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Pois é. Curtinho, bonitinho, Nunca mais tinha gravado. estilosinho. Tipo, eu aqui do microfone agora pra gravar com você. Tinha tempo que a gente não gravava, né? Só acho que o último foi É verdade. o Piléfilos. É verdade, é verdade. Faz um tempo mesmo que a gente não gravava. Mas é bom estar de volta com você, Maurício Dantas. Esse tempo aí foi bom pra gente repensar a relação. Estamos de volta mais fortes do que nunca. E podia ser pior. É verdade. Com essas palavras de otimismo, eu acho que é melhor a gente ficar por aqui, né, Maurício? Peço perdão qualquer vacilo aí. São suas duas frases assinatura agora. Podia ser pior e peço perdão pelo vacilo. Se errei, peço perdão. Ou se errei, melhore, né? Para que eu não precise errar com você novamente. Tem isso. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br